Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre os gases medicinais e os gases hospitalares. São dois grupos diferentes que é importante entender um pouco essa classificação para a gente poder definir quais serão as ações dos grupos de engenharia, né? Engenharia clínica, engenharia hospitalar, normalmente isso aí é meio dividido, né? Dentro dos hospitais, né? E no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a história desse livro aqui, que eu vou deixar de presente para vocês e fazer depois um convite também para um webinar que vai acontecer na quarta-feira, muito interessante. Então, bora ver como é que fica a separação dos gases medicinais e os gases hospitalares. Antes de falar dos gases medicinais, dos gases hospitalares, eu vou fazer uma recordação aqui sobre os átomos, né? Lembrando que você tem o núcleo, tem prótons e nêutrons, tem a eletrosfera, onde tem os elétrons, são as regiões mais prováveis de encontrar um elétron, e a gente sabe que a densidade e o calor específico, ela tem uma influência maior, dependência maior da massa molecular, né? Ou da massa atômica, mas são as características dos elétrons, né, da eletrosfera, que garante aí que vai definir um conjunto de propriedades mecânicas, elétricas, físico-químicas, ópticas, enfim, que eu vou relacionar aqui rapidamente, até para justificar o livrinho aqui, e um pouco que a gente deve saber como a gente vai avançar um pouco mais nessa questão, principalmente dos gases medicinais, né, que são aqueles gases mais específicos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, ó, só para listar aqui, propriedade mecânica, deformação elástica, dutibilidade, fluência, dureza, tenacidade, estricção, né, que é aquela redução de área quando você faz uma força de tração, você quer saber quanto que reduz na área, né? Propriedade térmica, calor latente, difusão, vaporização, dilatação linear, superficial e volumétrica. Você imagina uma ressonância nuclear magnética feita de diferentes materiais e como que acontece a dilatação disso tudo, né? Por isso que eu tenho que garantir a temperatura constante na sala para que eu tenha ali uma linearidade, uma posição, né? O isocentro seja muito bem definido. Transferência de calor, a gente não consegue realizar trabalho sem rejeitar calor, então a gente usa transferência de calor em todos os equipamentos eletromédicos, praticamente tem que rejeitar calor, qualquer máquina tem que rejeitar calor. A gente usa o chiller, né? Como é que eu vou... O pessoal que mexe com chiller, por exemplo, tem que ter mais conhecimento sobre temas como transferência de calor, difusibilidade térmica, condutibilidade térmica, enfim, tem que entender como é que o calor anda, trafega de um meio para o outro, né? Então, características que são definidas ali pelos elétrons, né? As camadas mais externas. Características elétricas, que a gente conhece várias, né? Condutividade elétrica, resistência, rigidez dielétrica, permeabilidade magnética. Voltando lá para a ressonância, como é que você vai imaginar que vai ser uma blindagem, né, eletromagnética se você não está afinado com essas coisas, como compreendendo bem o que é permeabilidade magnética, por que a gente usa o aço silício, por exemplo. Propriedades químicas, né? Resistência à corrosão, solubilização, como é que é a relação entre oxidação e matéria orgânica, medida de concentração de, por exemplo, gás carbônico que a gente usa em climatização no hospital, ou mesmo, né, o CO2 exalado. Importa eu saber quanto o paciente está exalando de CO2, existem padrões de normalidade, né? As propriedades ópticas também são afetadas pela eletrosfera, né, pelos elétrons, né? Por exemplo, o índice de refração é aquele que mede, né, compara a velocidade da propagação da luz no vácuo com a velocidade da propagação da luz no material. E a gente usa isso para fazer vários instrumentos de medição, como oxímetro, por exemplo, ou sensor de gotas, enfim, há uma série de aplicações. Outras características de absorção, como que o elemento absorve luz, como que ele emite luz. E custo, né? As suas decisões de engenharia vão implicar em custos, né? O herói veio me ajudar hoje aqui, meu cachorrinho. Hoje eu tive que ficar com ele, trouxe para o escritório aqui, ele já está fazendo uma bagunça aqui. E antes de avançar, a gente precisa de lembrar também das ligações químicas, que são como um elemento se liga ao outro, né? Então, lembrando, ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Ligação covalente, lembrando que tem a ligação covalente dativa, mas você pega isso na internet, tem vários vídeos aí para você aquecer nisso, porque você volta a estudar essa coisa, o seu pensamento muda. Você começa a olhar
as interações, por exemplo, dos gases que eu vou falar com o corpo humano de uma outra forma, melhora bastante. Por exemplo, conceito de pressão parcial ou pressão total de uma mistura de gases. Isso é muito importante para entender gasometria arterial, por exemplo. Então, esses conhecimentos lá anterior do colégio, na faculdade complica um pouco mais, né? Aprofunda-se um pouco mais, mas a raiz é importante a gente não esquecer, sob pena de não entender por que uma coisa acontece, por que um acidente acontece e tudo isso mais. Deixa eu ver aqui. Então, o gás medicinal, falando em gás medicinal, não são muitos, né? O primeiro deles é o oxigênio. O oxigênio, a gente precisa de produzir, como se diz, energia. Então, eu preciso de oxigênio. Sem oxigênio, eu não consigo fazer o processo de oxidação e não existe vida, pelo menos para nós humanos, sem o oxigênio. Então, aí quem quiser estudar um pouco mais, é importante estudar como que acontece a difusão do oxigênio no corpo humano, entender por que a gente está usando alto fluxo, entender as terapias de Covid, tudo isso é muito importante estudar esses aspectos que eu falei antes, para vocês entenderem e ficarem mais tranquilos aí para falar, ouvir e se comunicar com os nossos parceiros aí, os profissionais da área da saúde. Outro que é o ar comprimido. O ar comprimido a gente usa para fazer mistura com oxigênio, nem todo paciente precisa de concentração alta de oxigênio, o que acaba levando muitas vezes ao desperdício e também prejuízo ao paciente, né? O outro deles é o óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem uma função principalmente de vasodilatadora, então ela acaba permitindo, né, o oxigênio, o fluxo sanguíneo no pulmão acontecer de uma maneira facilitada e traz o benefício para o paciente. Lembrando que o óxido nítrico, a concentração tem que ser muito bem dosada. Esse é o tipo de coisa que precisa de calibração, né? Até que você defina aí um padrão de funcionamento do seu equipamento, é importante você calibrar porque ele em doses excessivas ele é tóxico. E o último, que é o gás medicinal, que é o óxido nitroso. O óxido nitroso é o gás hilariante. Ele dá um certo relaxamento, um estado de bem-estar para o paciente, e somando com os agentes anestésicos aí propriamente ditos, né, o sevoflurano, o alotano, o enflurano, o cevorane, tem vários deles que os anestesiologistas preferem, dependendo do paciente, começar com um, fazer a cirurgia com outro, terminar com outro, tem todo um interesse aí. Isso daria um vídeo só dos agentes anestésicos, eu não vou entrar em detalhe, mas eu nesse vídeo não considerei eles como um gás, tá? Embora uma das características mais importantes e desejáveis desses agentes é a volatilidade dele, né? O quanto de calor que eu tenho que oferecer para ele mudar de estado. Então, principalmente para eu retirar esse agente anestésico do corpo depois da anestesia. Então, eu vou exalando, vou retirando ele do corpo e vou voltando ao estado normal. E aí vem uma relação agora de gases hospitalares, né? Por exemplo, o CO2, desde para a utilização na distensão de cavidade abdominal em cirurgias laparoscópicas, né? Calibração, você tem CO2 padrão para calibrar monitor de medição de EtCO2, de CO2 exalado pelo paciente. Você pode utilizar gás para pesquisa, alguns centros de zoonoses usam para sacrifício animal, você vai encontrar esse tipo de gás também. Tem várias misturas especiais que você pode usar para calibrar equipamento, por exemplo, os aparelhos de gasometria, alguns deles ainda usam isso, né? Mas você precisa de uma mistura padrão para ensinar para o aparelho as quantidades das referências, calibrar o equipamento, definir a curva de calibração dele, e aí você vai medir lá a pressão parcial de gás carbônico no sangue, pH do sangue, pressão parcial de oxigênio no sangue e calcular vários parâmetros. Normalmente você tem parâmetros medidos, parâmetros calculados, e depende desse gás, né? Mas ele não interage com o corpo humano. O hélio, por exemplo, que a gente usa, o hélio tem duas aplicações que eu conheço. O hélio líquido, ele se liquefaz a uma temperatura muito baixa e eu utilizo ele no estado líquido para resfriar o supercondutor que eu vou utilizar para produzir o campo magnético que é utilizado na ressonância, no aparelho de ressonância nuclear magnética. E eu tenho também a possibilidade de usar o hélio no balão intraórtico. É um pouquinho complicado aqui eu explicar isso, mas você imaginar que você tem o arco aórtico, né? A descendente aqui, você coloca um balão ali dentro que você insufla ele de hélio. Quando você insufla ele de hélio, ele ocupa um espaço dentro da artéria. Consequentemente, a pressão arterial ela sobe. Então você consegue irrigar melhor
o coração, o músculo cardíaco, lembrando que é o músculo que precisa também de oxigênio. Outra coisa importante do balão intra-aórtico, só comentando aqui, o momento de eu insuflar o balão pode ser comandado manualmente, pode ser comandado pelo sinal de eletrocardiograma, né, que você pode utilizar para disparar o insuflamento do balão, ou a curva de pressão arterial, que normalmente esse paciente tem a pressão arterial monitorizada de maneira invasiva. Então, eu utilizo ele dentro do paciente, mas ele não entra em contato com o paciente. Por que eu uso o hélio? Esse é outro pulo do gato. O hélio eu uso ele porque a molécula dele é muito pequena. Então, se tiver um vazamento do balão, por exemplo, um furo no balão, ele não vai causar embolia, né? Ele vai... Tomei um susto aqui agora. Ele vai sair pelo corpo, vai vazar pelo corpo. Então, é uma forma de você realmente... fazer o aumento da pressão arterial, conseguir irrigar o sangue e aumentar a segurança do paciente utilizando esse gás. A gente tem também o GLP, o gás liquefeito de petróleo, o gás natural, que tem finalidades aí diversas, produção de água quente, cocção, produção de vapor, hospitais que têm lavanderia usam secadores a gás, enfim, também você vai encontrar ali. O nitrogênio também, que muitos hospitais utilizam para fazer a propulsão de ferramentas pneumáticas, né? Muitos médicos utilizam ali drills, né? Perfuradores, enfim, tem uma série de dispositivos que são acionados pneumaticamente e muitos fabricantes recomendam que se use o nitrogênio para fazer esse tipo de propulsão. Tem também o vácuo clínico, que apesar de não é um gás, né? Um ar, um ar comprimido, um compressor invertido, você vai sugar o ar de um lugar e levar para o outro. A gente usa isso para aspirar a secreção, usa muito em cirurgia, para fazer dreno de tórax, para fazer aspiração de secreção, enfim, tem lá a central de vácuo clínico. E o grande grupo de fluidos refrigerantes, né? Existem vários tipos de fluido refrigerante, por isso que é importante o pessoal de engenharia hospitalar, quando faz incorporação desses ciclos frigoríficos, né, tentar homogeneizar o tipo de gás que você está usando no hospital. Você vai comprando equipamento sem pensar nisso, você está ali, daqui a pouco você está com vários tipos de fluido refrigerante dentro do hospital e não está de maneira organizada. Então, pessoal, o que eu queria falar basicamente é isso, a gente separar, a gente sempre fala gás medicinal, mas tem dois grandes grupos, são os gases hospitalares e os gases medicinais. Recomendação forte, cara, faz o trabalho junto com a enfermagem nos medicinais, junto com a farmácia, são fármacos, né? Então a farmácia tem que ter um controle de qualidade disso. E não acontece na maioria dos hospitais. Acaba que a gente acaba recebendo isso, assina a nota ali, assina o romaneio, enfim, alguma coisa, uma burocracia e pronto. Mas o que a gente faz com a documentação que é entregue junto? Por exemplo, a rastreabilidade daquele lote, a pureza daquele gás que está sendo fornecido. Tudo isso é documentação técnica que leva à qualidade. É importante, pessoal, da qualidade, conhecer esses detalhes para poder auditar também. Lembrando que gás medicinais são considerados fármacos. Tem que ter controle. O prescrito tem que ser igual ao comprado. Se não for, você tem que descobrir por quê. Porque você está perdendo gás, está tendo desperdício. E oxigênio ainda, nos dias de hoje, essa escassez enorme que está pelo mundo, a gente não pode cochilar nessa hora, né? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, e aí eu queria contar a historinha desse livro aqui, que eu vou mandar de presente para vocês, não a cópia rígida, né, mas esse livro aqui é um livro que tem todas as informações, características de gases criogênicos ou gases que trabalham aí com baixa temperatura, e eu gostei muito dele, eu estava em Antígua e Barbuda, que são duas ilhas aqui nos países do Caribe. Eu fui avaliar um hospital novo lá, havia uma expectativa de operacionalização do hospital e eu fui fazer um diagnóstico situacional antes de liberação para o uso, antes da utilização. E uma das coisas que eu fui levado a analisar foi a questão do oxigênio, porque nesse país acontecia o seguinte, tinham dois fornecedores, um trazia oxigênio líquido em tanque por navio e o outro tinha uma fábrica no país de oxigênio líquido, não estamos falando de produção de oxigênio por PSA. E eu fui visitar a fábrica. E eu conversei bastante com o cara lá, trocamos umas ideias lá. E ele tinha esse livrinho lá, com aqui tem tudo aqui, gente. Todas as propriedades físico-químicas aí de vários gases, como oxigênio, nitrogênio, argônio,
Argônio a gente usa também, né? No bisturi elétrico a gente usa o argônio ali para homogeneizar o arco voltaico, fazer uma transferência de calor mais bacana. O hélio, né? O óxido nitroso, que eu já falei. Aqui tem, por exemplo, ó, coisas do passado, né? O etileno, óxido nitroso e o ciclopropano. Não é da nossa época isso aí, tá? Mas o etileno e o ciclopropano também eram utilizados, tinham propriedades anestésicas, mas eles tinham o problema de serem inflamáveis, né? E o óxido nitroso não é. O óxido nitroso é oxidante, né? Tem mais aqui nitrogênio, tem também o óxido de etileno, que eu acabei esquecendo de falar, que é um gás. Eu trabalhei com ele pelo menos uns 3 anos. É um gás mutagênico, virucida, bactericida, carcinogênico, mutagênico, é uma desgraça, foi explosivo e inflamável. E a gente usava isso dentro do hospital para esterilização de materiais termossensíveis, aqueles materiais que, vamos dizer assim, não suportam altas temperaturas, não são termofixos, né, de uma maneira geral. Então, cara, aqui tem tudo, tem muita coisa. Então, eu não sei se é comum com você, mas às vezes você precisa de saber uma característica, saber uma informação mais específica, e você vai encontrar nesse livrinho aqui. Tem uma dificuldade que ele utiliza a unidade de medida do sistema inglês, então você vai ver muito BTU, muito Fahrenheit, muito pé cúbico, enfim, libras, mas a gente faz a conversão. Então, antes de encadernar, porque eu tinha ganhado no Xerox isso aqui, eu mandei encadernar, antes de encadernar, eu fiz um PDF, gerei um PDF, você assistindo aí, manda um e-mail para a gente no escola@engenhariaclinica.com, deixa eu juntar uma turminha lá, aí eu sento e mando o PDF desse livrinho, aí vocês podem fazer um também, recortar, montar um aí e deixar. Você nunca sabe quando você vai precisar de uma medida específica. Eu sei que a internet facilita muitas coisas, né? Mas é importante você ter ele sempre à mão, um livrinho desse. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria convidar vocês para um webinar que a Organização Pan-Americana da Saúde, junto com o grupo de emergências médicas, existe um grupo dentro da Organização Pan-Americana especializado em atender emergências médicas, todas as emergências médicas. E dentro desse grupo, né, foi criado lá o grupo técnico de oxigênio para tratar desses problemas da escassez, a necessidade de expansão do acesso, né, às pessoas. Tem muita gente que morre ainda por não ter acesso ao oxigênio e, muito pior ainda, por não ter acesso ao diagnóstico de que tem uma doença que pode ser, vamos dizer assim, gerenciada melhor, né, com uma qualidade de vida melhor para o paciente que tem acesso ao oxigênio. Então, nesse webinar, esse é o 5º webinar que está sendo feito da série, vai ser na quarta-feira, agora quarta-feira próxima, ao meio-dia, onde a gente vai tratar de os cuidados que você tem que fazer antes da adoção de uma usina de oxigênio medicinal por PSA, né, por Pressure Swing Adsorption, por adsorção, antes da compra. Então a gente vai usar o ponto de equilíbrio e mostrar algumas outras ferramentas financeiras que permitem você fazer uma decisão concreta que te leve a um consumo de oxigênio racional, sustentável e seguro, tá? Então, o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Se vocês estão gostando, se inscreva no canal, compartilha, ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. E eu queria fazer um pedido especial também. Tem um grupo muito grande, mais de 50% das pessoas que assistem ao canal, as pessoas não se inscrevem no canal. É lógico que se inscrever no canal ajuda bastante o próprio canal, mas ajuda também a gente que milita na área de engenharia clínica, podendo aí levar mais visibilidade para as pessoas comuns, né, saberem que precisa de ter engenharia dentro dos hospitais. O hospital sem engenharia está por fora, né? Precisamos de acabar com essa visão de manutenção, que são os caras da manutenção, é o pessoal da engenharia. Lembrar que engenharia é um pedaço, aliás, a manutenção é um pedaço da engenharia, a engenharia é o todo. Tem muitos hospitais que botam a gente no organograma como manutenção, né? Isso é muito comum também nos países da América Latina, eu coloco como mantenimento, né? E há um trabalho que tem que ser feito para mudar essa visão. Manutenção é importante, não sou contra a manutenção, adoro manutenção, acho que ela é muito importante, mas pensar manutenção não reflete todo o pensamento de que uma engenharia sustentável, né, dentro do hospital possa trazer de benefício para o paciente, para a organização, para os visitantes, enfim,
para os colaboradores e para o próprio patrimônio da organização. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!